Você tem 1% do seu dia para Deus? 15 minutinhos só. É 1% de 24 horas. Então, bora ler a Bíblia hoje e glorificar o nosso Deus com esse tempo especial que a gente pode reservar para Ele. É o mínimo, né? Na verdade, que a gente pode fazer. Diante de tudo que Ele tem feito por nós. Diante de cada abrir de olhos no amanhecer. Diante de cada livramento durante o dia. Diante do alimento que eu espero não tenha faltado na sua mesa. Diante das provisões que o Senhor tem te dado. Coragem para trabalhar. Inteligência para estudar. Eu tenho certeza que você tem grandes coisas para glorificar ao nome do Senhor. E a gente pode glorificar de várias formas, né? E que bom que a gente pode também ter tempo para glorificar o nome do Senhor, aprendendo mais sobre Ele, conhecendo a sua palavra, que é o que Ele quer, né? Que a gente busque a Ele de forma verdadeira, de forma simples, como a gente está fazendo, né? Mergulhando na palavra, caminhando, passos curtos, mas passos firmes, né? E cada dia mais a gente tem aprendido, a gente tem praticado, né, a palavra. Mas vamos embora lá, nós entramos hoje no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Só para lembrar você, Jesus está em uma viagem de volta a Jerusalém. Já vai ser a sua última ida a Jerusalém para a crucificação. Porém, até chegar ao capítulo que vai falar da crucificação, tem vários ensinos aqui, né? E alguns ensinos fazem parte dessa viagem de volta. Outros, o autor do evangelho, que é Lucas, ele cita, né, aproveitando esse quadro de ensinos, ele vai relembrando, né, curas, milagres, e encaixa nesse quadro aqui de retorno da viagem de Jesus para Jerusalém. Mas são ensinos assim, sobre vários temas, né? E nós vamos abordá-los, nós vamos compreender aqui o que Jesus queria ensinar para aquele povo daquela época, né? Porque a gente também não pode tentar extrair do texto algo para nós hoje que Jesus não quis dizer para o povo daquela época, né? Então, a responsabilidade na interpretação bíblica, ela passa por várias etapas, e uma delas é você tentar encontrar o que Jesus quis ensinar para o povo daquela época. Só então nós podemos entender o que isso vai significar na nossa vida hoje. Porque Jesus não vai querer, com a sua palavra, nos dizer algo que ele não quis dizer para o povo daquela época, né? Então isso faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada, entender esse contexto da época. Por isso que nós trazemos alguns significados de personagens, de cidades, né? Do contexto histórico daquela época, né? Mas vamos lá. Você já abriu sua Bíblia aí? Acompanhe Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 14, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Diz assim, olha: num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem, com as pernas e os braços inchados, chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Vamos dar uma pausa aqui. Olha só, Jesus não ia entrar na casa de ninguém sem ser convidado, concorda? Então, mesmo que aqui não diga que Jesus foi convidado por um certo líder fariseu, ou seja, alguém importante naquele partido religioso dos fariseus, aquele pessoal que cumpria a lei muito rigorosamente, lembra? Que eram muito legalistas, ou seja, apegados às regras, porém, muitas vezes o coração estava muito corrompido, né? Então, Jesus não ia entrar sem ser convidado. Então, certamente ele foi convidado por esse líder fariseu para ir tomar uma refeição na sua casa. E o curioso é que as pessoas estavam olhando com muita atenção para Jesus, como que esperassem uma vacilada de Jesus. Mas aí no versículo 2 diz que um homem com as pernas e os braços inchados estava ali perto de Jesus, chegou perto de Jesus.
E aí montou o cenário que eu queria que você imaginasse. Olha só, os fariseus eram pessoas que tinham um certo zelo por pureza, por regras, por rituais de purificação, né? E esse homem parece que está destoando aí do meio de uma casa de um fariseu importante, de um líder fariseu, né? Onde ele tinha feito este banquete, tinha convidado inclusive Jesus, tinha muitas pessoas que estavam olhando com atenção para Jesus, e tinha esse homem hidrópico. A minha versão fala com as pernas e os braços inchados. Mas você pode ter aí na sua Bíblia outra versão que fala um homem hidrópico. O que é este homem hidrópico? Era um homem que tinha alguma doença de retenção de líquido, né? Que pode ser por conta do rins ou por conta do sangue, do coração. Tem várias doenças que causam isso, né? Tem até a barriga d'água também, né? Uma doença que gera problemas nas articulações, né? E incha muito as articulações. Então, esse homem hidrópico, ou esse homem com as pernas e os braços inchados, era uma anomalia, um tipo de doença que os fariseus até evitavam muito ter contato, né? Mas, curiosamente, esse homem estava ali no meio dos fariseus, né? Como se ele tivesse sido plantado ali propositalmente num sábado. Os fariseus queriam demais pegar Jesus de uma forma que eles pudessem prendê-lo, né? E eles já tinham enfrentado várias discussões com Jesus porque Jesus curava no sábado. E eu vou relembrar vocês que, embora o mandamento ele diga que você deve guardar o sábado para o Senhor, assim como vários outros mandamentos trazem suas ordenanças, os fariseus, eles eram mestres em criar mais e mais e mais regras. Eles eram mestres em colocar fardos pesados sobre as pessoas. Então, se o mandamento dizia, guarda o sábado para santificar ao Senhor, ou seja, você não pode trabalhar nesse dia, esse dia deve ser reservado para Deus, para que você não tenha outro compromisso, e sim o compromisso de adorar a Deus. Aí vem os fariseus, esse povo religioso, esse judeu religioso, e dizia, olha, no sábado não pode andar mais do que 1 milha, no sábado não pode carregar o peso de tantos quilos, no sábado você não pode colher, no sábado você não... Era um monte de regras. Os fariseus, eles tinham livros de regras enormes, né? E isso acabava colocando um fardo sobre as pessoas, inclusive sobre fazer o bem. E é o que Jesus vai falar aqui, né? Quando Jesus pergunta no final do versículo 3, a nossa lei permite curar no sábado ou não? Jesus entendeu aquele circo que foi armado para pegar ele. Jesus entendeu que ele não foi convidado à toa, que a casa não estava cheia de pessoas olhando com atenção para ele à toa e que aquele homem hidrópico estava ali na frente dele à toa. Jesus entendeu perfeitamente. Não precisou ninguém falar nada. Jesus abre a boca, Jesus inicia o diálogo. E ele diz no versículo 3, e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus, a nossa lei permite curar no sábado ou não? É como se ele tivesse dito. Ele entrou na casa, olhou, entendi. E aí, a nossa lei permite curar ou não? Sem ninguém ter falado nada, Jesus entendeu tudo. Versículo 4. Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e mandou embora. Aí disse, se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Mais uma vez, Jesus traz, né, para eles e para nós, que regras não sobrepõem a humanidade, ao amor ao próximo, a compaixão de se colocar no lugar do próximo. Regras não se sobrepõem a fazer o bem.
a fazer a vontade de Deus. Eu sei que o Senhor quer que a gente tire um dia sem outros compromissos que perturbem a nossa mente, o nosso horário, o cansaço do nosso corpo. Eu sei disso. O mandamento, ele não foi abolido por Jesus. O próprio Jesus cumpria esse mandamento, né? Mas o que Deus quer de nós? Quando ele pede que nós tiremos um dia para santificar a ele. É aquele dia que você não vai marcar uma consulta. É aquele dia que você não tem um trabalho para ir. É aquele dia, é o dia do descanso para o teu corpo, para tua mente e para o teu espírito. Porque quando a gente está fazendo as coisas de Deus, o nosso espírito está assim, em total sintonia com Deus. E aí é como se fosse uma alimentação para o espírito. Nós precisamos desse dia exclusivo. Hoje, depois da ressurreição de Jesus, que foi num domingo, nós começamos a aplicar esse mandamento no domingo, né? Particularmente, eu não vejo problema em você ter que cumprir um dia específico. Eu vejo o problema é que você não cumpra, né? Então, quando você separa um domingo, por exemplo, para o Senhor, nesse domingo, as suas energias, a sua agenda, a sua mente vai estar livre para o Senhor. E muitas vezes a gente até pensa que está dedicando ao Senhor quando, por exemplo, você tem sua missa ou o seu culto às 18 horas no domingo. Aí o que você faz? Você acorda mais tarde nesse dia e aí você vai à praia, né? Pega aquele sol, toma aquele banho de mar. Depois você vai almoçar na casa dos amigos, fica lá, conversa. E aí sai de lá já 4 horas da tarde. E aí volta pra casa e tá morto de cansado. Muitas vezes a gente vai pro culto ou pra missa acabado. Chega lá, nossa, mas tá demorando. Ai, mas eu não tô entendendo nada. Vai só bater um ponto. Por quê? O corpo está completamente cansado. Você passou o dia inteiro fazendo várias outras coisas e deixou para bater teu ponto lá no final do dia, quando o teu corpo já estava muito cansado. Isso quando vai. Porque às vezes o corpo tá cansado. Não, vamos hoje não. Vamos assistir online, porque hoje tem essa facilidade, né? A mesma coisa, né? É uma facilidade, ajuda muito quando a gente tá doente, que não pode ir à igreja, né? Mas realmente deve ser usado num momento de exceção, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Outro exemplo, a pessoa vai logo cedo, né? Pra missa ou pro culto, e aí tem o resto do dia livre. Já cumpri minha obrigação, já fui bater o meu ponto, né? Quando na verdade, para Deus, a verdadeira adoração, ela tem um significado maior de entrega, né? De vontade, né? De intenção, algo intencional, né? É algo muito maior. Uma vez eu até escutei de alguém que disse assim: eu vou logo cedo à missa, porque aí mais tarde eu vou tomar minha cervejinha, e que é para eu não estar tomando a hóstia com bafo de cachaça. Ou seja, a pessoa estava se achando mesmo uma pessoa cumprindo sua regra ali, né? E inclusive sendo responsável, que para não estar participando da Eucaristia com bafo de cerveja, né? Mas veja como é que se torna as coisas. Veja no que se tornou o ir para a igreja. É bater um ponto, cumprir uma obrigação.
Eu não sei na sua congregação, mas na maioria das igrejas se tem assim várias programações durante o domingo, durante o dia do Senhor, ou durante o sábado, se você é um adventista do sétimo dia, né? Existem várias programações. Existe escola bíblica dominical, se o culto é à noite, a escola bíblica dominical é pela manhã, missas durante o dia todo, catequese, né? Então tem muita coisa na sua igreja, no lugar onde você congrega, né? É um dia que você pode tirar para ir visitar um amigo que está doente, que está internado. O Senhor vai se agradar disso também. Isso também é louvar ao Senhor. É um dia em que você vai acordar e tomar café da manhã com tranquilidade com a sua família reunidos. Um momento em que todos estarão à mesa, em que vocês podem fazer uma oração, ler um versículo. Às vezes na correria da semana não tem como. Viu como Deus é cuidadoso e se preocupa com tudo? Até nisso, em a gente ter esse momento, sabe? Essa tranquilidade para isso. E eu vou te fazer uma pergunta. E se no momento que você está indo para a igreja, para sua missa ou para o seu culto, e no meio do caminho tem um carro no prego, quebrado, tá, gente? No prego. E uma senhorinha sozinha, e tá chovendo. E aí você diz, não, mas eu tenho que fazer a minha parte na igreja, eu tenho que assistir o culto, né? O Senhor tá vendo, eu tô aqui com a minha família arrumado, né, para ir para a igreja. Mas e se você para? E se você vai ajudar a senhora e se molha todinho? E quando vê no horário, o culto já terminou, porque você foi trocar o pneu, né? E se isso acontece? É a aplicação do que a gente está vendo aqui hoje. Quando Jesus olha para eles e diz assim: se um filho ou um boi de alguém de vocês cair num poço, será que vocês não vão tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado? Gente, as coisas com Deus não existem regras delimitadas. Existe um coração disponível para que o Senhor trabalhe. O Senhor quer que você vá ao culto, o Senhor quer que você vá à igreja, você vá a uma missa, mas o Senhor quer que você tenha um coração sensível a ajudar o próximo, a colocar as prioridades certas, nas horas certas, na ordem certa. Para isso, nós precisamos ter um coração alinhado com o propósito de Deus, muito alinhado. Não é orar, pedir para que Deus alinhe os planos dele de acordo com os nossos. Não. É orar para que nós alinhemos os nossos planos de acordo com os de Deus. É a vontade de Deus como prioridade. É isso que eu queria falar aqui para você hoje. Na verdade, eu queria ir até o versículo 14. Mas a gente conversou bastante sobre esse dia do Senhor. Esse dia que nós separamos para Ele, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente vai falar sobre outra questão muito importante, sobre humildade, tá certo? Te espero amanhã para mais 15 minutinhos do seu dia para Deus. Olha como foi bom. Amanhã a gente tem mais 1%, tá bom? Bora ver, vamos... Agora bagunçou. Bora ler a Bíblia amanhã de novo. Até amanhã.